Tudo bem? Como é que foi o dia de vocês? Corrido? Sempre, né? Meu também. Fiz bastante coisa hoje, mas foi um dia produtivo. Agora, quero conversar com vocês sobre algo que eu acho extremamente importante. É difícil, numa semana de palestras, você dizer assim, esse é o melhor tema. Não tem, eu acho que melhor tema. Tem tema útil para cada uma das pessoas que estão aqui. Mas esse, para mim, é um tema que eu gosto muito e vocês vão entender por quê. Porque eu vou compartilhar um pouco de algumas histórias minhas hoje, para que vocês possam compreender como fazer algumas coisas que precisam ser feitas na sua cabeça, ok? Ontem nós fechamos falando sobre dopamina, não foi? Sim ou não? Que bom, foi. Falamos sobre dopamina ontem. Agora, hoje, eu quero trabalhar com um aspecto do cérebro. Quero falar algumas coisas a respeito do cérebro e, principalmente, de memórias. Não sei se... Opa, bem diferente. Não sei se você sabe, mas nós temos 3 tipos de memórias que são formadas no nosso cérebro. Existem as memórias que foram construídas de quando nós ainda estávamos dentro do ventre da nossa mãe. Essas memórias começaram desde o momento que o nosso cérebro foi formado e começou a reconhecer sons, cheiros, gostos. Não sei se você sabe, mas a partir dos 4 meses de vida intrauterina, você já sentia o gosto daquilo que a sua mãe comia. Desde os 4 meses. Ou seja, ali já estava formando os gostos, as predileções, o paladar. Incrível, não? Por isso que é muito preocupante quando a gente vê pessoas que tiveram pais, né, de um estilo de vida muito ruim, e aí no período da gravidez o pai fumava dentro de casa. Ou a mãe, de repente, era fumante, ou ela bebia, né? Isso tudo é muito preocupante, porque já está formando uma intenção de que no futuro aquilo faça parte da vida. Então, desde os 4 meses de vida intrauterina, começou o processo de formação dessa memória, chamada de memória genética. Você teve a participação dentro do ventre da mãe, mas que ela foi até os 4 anos de idade. Então, até os 4 anos, nós formamos um tipo de memória, chamado de memória genética. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Você lembra bastante coisas antes dos 4 anos de idade? Quem aqui consegue recordar de bastante coisa antes dos 4 anos de idade? Que aconteceu com você antes dos 4 anos? Alguém lembra? Consegue lembrar? Pelo menos uma cena? Conta para nós? Não, conta aqui. Eu engoli 5 moedas e depois minha mãe deu uns tapão nas costas e fez eu vomitar tudinho. Você viu um cofrinho. Eu me lembro de uma cena antes dos 4 anos. E não é comum nós lembrarmos. A gente lembra de algumas coisas que realmente marcam. Meu pai e minha mãe, eles se separaram antes de eu fazer 2 anos de idade. E aí nós fomos morar, eu e minha mãe, junto com a minha avó e também, né, com o irmão da minha mãe que morava junto com essa minha avó na época. Nós mudamos por uma rua e que se chamava Rua Frei Caneca, número 1077, no Jardim da Glória, em Maringá, Paraná. Nossa, lembrei, foi tudo agora, só não lembro o CEP porque ninguém falava de CEP na época. Mas quando nós mudamos para essa casa, não havia asfalto na frente da rua e nem na lateral, porque era uma casa de esquina. Mas aí eu me recordo, quando eles foram fazer o asfalto, eu tinha menos de 4 anos. E eu me lembro que eu não saía da janela, porque eu achei o máximo, né? Eles fazendo aquele asfalto, trabalhando naquela rua, nivelando, depois eles encaixando ali, né, o meio-fio, colocando a piche, e eu achei aquilo o máximo. Tinha menos de 4 anos. É uma coisa que eu me lembro como se fosse hoje. Agora perceba que a maioria das coisas que aconteceu antes dos 4 anos a gente não se lembra. Não é verdade? E isso pode ser um grande problema, mas para o final vocês vão entender.
Mas isso pode ser um grande problema, um grande problema. Não é pequeno, não. É coisa grande. Vocês vão entender por quê. Depois que nós fechamos os nossos 4 anos de idade, entramos numa outra fase a partir dos 5 anos, já é segunda infância agora, não é mais primeira. E aí nós começamos a construir o segundo tipo de memória, chamado de memória existencial. Memória existencial, ela começa aos 5 anos e ela acaba quando? Quando? Quando a gente morre. Porque é a memória da nossa existência a partir dos 4 anos de idade. Tudo que nós vivemos num dia é memorizado? Sim ou não? Tudo, 100%? Não. 100% não. Por que 100% não? Porque senão sua cabeça teria que ser um pouco maior para caber tanta informação, né? Vou fazer brincadeira aqui, não sei de onde vocês são, né? Depois eu falo de algum estado aqui e não dá certo. Mas já entenderam. Alguns já entenderam. Mas aí veja só. Nossa cabeça não tem capacidade de armazenar 100% do que nós vivenciamos. Porém, durante o sono, nós temos o sono da memorização, que acontece das 2 da manhã até as 5 da manhã. E nesse momento a gente começa a fragmentar. Tudo que nós experimentamos hoje, no dia de hoje, foi para um sistema chamado de sistema límbico, que é uma memória de curto prazo. E durante a noite você vai ter a migração dessas informações da memória de curto prazo para a memória de longo prazo, que é o córtex pré-frontal, essa região aqui do nosso cérebro. Bom, mas não é 100% que vai memorizar. As experiências que nós memorizamos, elas têm que ter algumas características. Tem que ter emoção embutida. Se a carga emocional for baixa, a chance de memorizar aquilo é pequeno. Estão entendendo ou não? Isso é importante. Se você, por exemplo, estava dirigindo e passou, né, um carro, um carro azul com o para-choque quebrado, do seu lado direito. Qual a carga emocional disso? Nenhuma. A não ser que o para-choque quebrado fosse seu, porque alguém bateu e o carro atrás era azul. Percebe como é que modifica as coisas? Para aquela pessoa, provavelmente ele se lembra de quem bateu atrás do carro dele. Mas para você não fez sentido nenhum. Não tem carga emocional. Isso é chamado de janelas neutras, onde não tem praticamente carga emocional nenhuma. Qual a chance do cérebro apagar isso? Altíssima. Altíssima. Porque não faz sentido. Mas se, por exemplo, alguém te liga e te dá uma boa notícia, e você estava aguardando, ansioso por essa notícia, qual a chance de você memorizar isso que aconteceu? Altíssima agora. Porque tem emoção. Mas e se essa pessoa que ligou para você não fosse para trazer uma boa notícia? Fosse para te trazer uma notícia péssima. Qual a chance de memorizar? 3 vezes maior do que as boas notícias. A carga emocional de uma janela, que é chamada de killer, janela traumática, de morte, é 3 vezes maior do que uma janela light, que é a janela do bem, de luz. Então nós temos 3 tipos de janelas de memórias que vão sendo construídas. Na memória existencial. As janelas neutras, sem carga emocional. Janelas lights, carga emocional X. E killer, 3x. 3 vezes maior. Você já viu algum programa de televisão que trabalha com boas notícias? Fala assim, o fulano parou o carro para passar uma família de patinho. Já viu um programa assim? Não tem, mas se tivesse atropelado a família de patinho, no Novo Tempo. Se tivesse atropelado a família de patinho, estaria na capa do jornal. Sim ou não? Por quê? Porque o povo gosta de má notícia. Isso é terrível, mas é uma verdade. É uma verdade. No Brasil tem muitos esses programas de carnificina, para mim, horrorosos, né? E eu não consigo entender como é que alguém senta na frente da televisão para assistir isso. A pessoa morreu, então agora vamos ficar assistindo agora para descobrir, né, por que o fulano matou, quem matou.
Para que isso? Coisa horrível. E o nosso cérebro guarda essas informações. E é óbvio. Isso vai interferir no nosso comportamento, sim ou não? Então, nós também temos que tomar cuidado, porque a única forma que temos de nos comunicar com o mundo é através dos nossos 5 sentidos. Então, tem muita coisa que é lixo, que não vale a pena a gente assistir, não vale a pena a gente ouvir, não vale a pena a gente se envolver. Porque isso são memórias que vão sendo construídas e vão influenciar o teu comportamento. A tua gestão emocional pode ser comprometida por causa dessa infinidade de janelas killers de porcaria que você está recebendo. Então, cuidado. Abandona isso. Isso não deve fazer parte do seu dia a dia. Ok? Entenderam? Nessas memórias, então, sejam elas killers, lights ou neutras, nós vamos guardando tudo isso na memória existencial, com algumas coisas que foram eliminadas durante o sono. Por isso que, não sei se vocês já repararam, mas todo final de programa eu faço com vocês o quê? Uma revisão. Sim ou não? Eu começo a fazer perguntas e repito praticamente o assunto todo de uma forma bem resumida. Porque eu estou mostrando para o teu cérebro que esse assunto é importante, que vale a pena você memorizar à noite. Se a gente não fizesse revisão, a carga de aprendizado seria muito menor. E nós estamos aqui num processo de aprendizado, aprendendo a gerir melhor as nossas emoções. Então, eu sempre faço revisão e vou fazer hoje de novo. Isso faz parte já. Comecei a fazer isso quando dava aula, na UNB, em Brasília, Universidade Federal de Brasília. Aí eu fazia sempre com os meus alunos revisão, para melhorar o aprendizado deles. Aqui a gente está fazendo isso. E quando eu faço isso, eu reforço de que isso é importante e aumento a chance da memória ser construída. Ok? Agora, tem um fragmento dessa memória existencial que é chamado de memória de uso contínuo. Ou seja, não é uma terceira memória, é uma parte da segunda memória que a gente considera como se fosse uma terceira, mas não é. Essa memória de uso contínuo são informações que tem armazenado no seu cérebro que você usa no seu cotidiano. Quantos aqui dirigem? Deixa eu ver as mãos. Um monte de gente. Todo mundo que dirige precisou que alguém lhe ensinasse a dirigir. Sim ou não? Geralmente uma pessoa sentou ao seu lado e foi lhe dando dicas. Ela provavelmente disse assim, olha, quando você entra no carro, a primeira coisa que você tem que fazer é colocar a chave na ignição, né? E provavelmente nós aprendemos em câmbio manual, né, a dirigir. E aí a pessoa dizia o seguinte, veja se está em ponto morto, não é? Que agora no câmbio automático chama neutro, né? Mas era o ponto morto que a gente queria colocar. E aí ela pegava e dizia assim, ó, agora vira a chave da partida. Começa a acelerar, vai tirando o pé da embreagem lentamente e solta o freio de mão. Não foi isso que ela dizia para nós? Foi isso que ela disse. E ela ainda avisava, dê seta. Provavelmente quando a gente aprendeu a dirigir não era obrigatório muito a questão do cinto de segurança, agora é. Então eu teria que ter mais essa informação ainda, né? Só que hoje você entra no seu carro e você pensa, você fica lembrando de toda essa história, toda vez que você vai dar a partida no seu carro, preciso primeiro colocar a chave, agora eu tenho que verificar se está no ponto morto, agora eu tenho que começar a ligar o carro e começar a acelerar lentamente enquanto eu tiro o pé da embreagem. Você fica pensando nisso? Automático. Porque faz parte de uma memória de uso contínuo. Virou um hábito também, mas é uma memória de uso contínuo, onde você foi exercendo continuidade nessa memória, ou seja, relembrando todos os dias e agora você não precisa mais pensar, já faz parte. O caminho para voltar para a tua casa, você precisa ficar lembrando, nossa, agora eu viro, é para a esquerda ou para a direita? Você simplesmente vai para a tua casa. E tem muita gente que vai para casa dormindo, sabiam? Tem muita gente que é insone, que sofre de sonambulismo, né? Não dorme direito, tem sonambulismo. E, às vezes, ele consegue ir para casa dormindo, ou vai para o trabalho. Tem uma história de uma pessoa, estava dormindo na sua cama, acordou não, né? Levantou, sonâmbulo, e foi para o trabalho. E aí as pessoas começaram a chegar no trabalho, e estava ele sentado na cadeira dele de pijama, dormindo. Foi dormindo, dirigindo, dormindo. Ou seja, porque está armazenado, está na memória de uso contínuo. Então, veja que loucura. Até dormindo a gente consegue fazer determinadas coisas porque está ali. E aí eu pergunto para você, que tipo de informação
que está na sua memória de uso contínuo? Boas ou ruins? Que tipo de pensamentos você está alimentando? Quais são os pensamentos que chegam na tua cabeça e que você fica dando ênfase para ele, que você fica alimentando ele, dando comidinha para ele? Bons ou ruins? Essa pergunta ela é muito interessante porque tem muita gente que está depressivo. Uma pessoa, quando ela está em depressão, essas janelas, elas são lidas, essas memórias são lidas pelos fenômenos de leitura de memória. E quando eu leio essa janela, automaticamente vem o pensamento da leitura da janela, eu me lembro, e aquilo vai me gerar um tipo de reação, um tipo de emoção. Se há uma coisa ruim que eu não trabalhei, ele vai me conduzir a uma outra coisa ruim. Sim ou não? Quando você tem um pensamento ruim, uma cena ruim, você fica só com ela ou você começa a pensar em outras coisas ruins também? O que acontece? Digamos que, sei lá, um exemplo. Eu e o Jefferson, digamos que a gente não fosse amigo e que a gente tivesse tido um problema grave no período de adolescência. E aí, de repente, né, eu vou trabalhar num local e ele agora é o meu gerente. E nós já tivemos problema no passado. Todas as vezes que eu o ver, que tipo de pensamento que vai vir na minha cabeça? Bom ou ruim? Ruim. Mas ele é meu gerente, meu superior. E se eu continuar alimentando esse tipo de desejo que aparece na minha mente por conta dessas lembranças, mais cedo ou mais tarde eu vou fazer o quê? Enfiar a mão na cara dele. Não é assim? Porque não é essa vontade que a gente tem, né? Não, primeiro a gente bate. A consequência do que vem depois, né, é por causa do ato. Se vai apanhar ou não, vem depois, mas primeiro bate, né? Mas aí, percebe que as suas reações, elas dependem do que você pensa, do que você está cultivando? Agora, uma pessoa que está depressiva, o que ele está cultivando? Boas memórias? Não. Então, isso é um grande problema, porque aí determinadas janelas são lidas, elas se abrem. Aí nós não resolvemos o problema, ela atrai outras janelas killers que vão se abrindo, e aí gera o que a gente chama de circuito fechado da memória, onde você fica como preso dentro de uma bolha com seus pensamentos ruins e não consegue ter nenhum momento de racionalidade, nenhum momento onde você consegue fazer uma análise crítica da situação para tomar uma decisão em cima disso. Você se torna escravo dos seus pensamentos. Escravo dos seus pensamentos. Só que aí tem uma informação muito interessante. Assim que você recebeu um estímulo externo que vem através dos seus 5 sentidos, isso vai abrir uma janela, seja neutra, seja killer, né, ou seja light. Vai abrir uma janela através dos seus 5 sentidos. Se essa janela, por exemplo, for uma janela killer, ela vai trazer um sentimento ruim, uma janela traumática, vai ser memorizado. Quem memoriza chama-se RAM, Registro Automático da Memória. Esse RAM memoriza essa janela. Se você está no trânsito, por exemplo, e alguém lhe xinga, e você não trabalha esse xingamento naquele momento, você vai registrar aquilo. Registro automático de memória vai registrar. Isso vai acontecer. Só que se você não trabalhar, aí começa o problema. Existe um outro fenômeno dentro da nossa mente, muito interessante, chamado de autofluxo. Vocês já viram um chafariz? Chafariz, você precisa todo dia lá colocar água nele antes de ligar para ele funcionar? Sim ou não? Não. O que quer dizer isso? Ele promove retroalimentação. Essa janela killer que abriu, se você não reeditou essa janela, não trabalhou essa emoção, ela vai ser memorizada. Mas, além disso, o autofluxo vai fazer com que essa janela comece a buscar outras janelas semelhantes. E aí elas começam a abrir. E vai criar o circuito fechado da memória. Por isso é importante nós trabalharmos nossas emoções.
É importante trabalharmos as nossas memórias. E agora eu quero contar, né, algumas coisas para vocês, para que a gente tente entender como fazer para reeditar essas memórias. Hoje eu digo que tem muita gente que tem uma mente que pode ser considerado um aterro sanitário mental, de tanto lixo que tem ali dentro. Só que já criaram um negócio chamado reciclagem. O que nós precisamos é reciclar nossas memórias killers. Porque quando eu reciclo uma memória, ela deixa de existir, sim ou não? Não. Mas o que eu fiz com a carga emocional dela? Eu zerei. Eu resolvi. Vocês têm cicatriz no seu corpo? Sim ou não? Eu tenho uma cicatriz. Hoje ela é pequena, bem aqui, pequenininha. Mas eu sei muito bem onde eu arranjei essa cicatriz. A minha mãe dava aula num colégio estadual e me levou para estudar nesse colégio, porque eu era um pouco arteiro. E com 4 anos eu fui expulso da escola que eu estudava. Um menino chutou meu olho, ele usava uma bota ortopédica, eu fiquei uma semana em casa sem enxergar direito, mas tive uma semana para pensar o que eu ia fazer com ele. E não foi bom para ele esse tempo que ele me concedeu. Eu voltei na primeira oportunidade, ele tinha bastante cabelo, quando ele passou do lado de um muro, eu juntei ele pelo cabelo e esfreguei a cara dele no muro. Mas era um muro chapiscado. Então fez um estrago bem considerável, né? E eu fui expulso, né? Convidado a me retirar, como dizem, né? Eu estava na escola Pequeno Polegar, né? E aí minha mãe, naquele ano, precisou me tirar da escola, e quando eu fiz 5, não era para entrar no pré ainda, deveria entrar com 6. Aí ela conversou com a diretora da escola que ela dava aula e pediu, pelo amor de Deus, para deixar eu estudar lá, e me colocaram no prézinho. E aí eu fui estudar lá no prézinho. E minha mãe dava aula, então eu tinha que ser bem obediente, porque a reclamação chegava primeiro na minha casa do que na casa dos outros, né? Era só bater na sala ao lado, muitas vezes, minha mãe estava lá. E eu fazia bagunça no colégio, mas nunca assim de aprontar para ser expulso, não. Era bagunceiro, arteiro, mas era muito respeitoso dentro de sala de aula, sempre respeitei muitos professores. Tive problema na minha história toda, comecei a estudar com 4 anos, ainda parei de estudar recentemente, né? Estudei mais de 30 anos, tive problema com 5 professores, acho que está bom. Não está? Uma jornada de 30 anos, 5. Cada 6 anos eu tinha problema com 1, está bom, é uma média boa. Quem sabe um dia eu conto as histórias, né? Mas o que aconteceu foi que, estudando nessa escola, minha mãe sempre estava presente, mas um dia não. Um dia teve um treinamento do governo e ela precisou ir nesse treinamento. E era segunda-feira. E toda segunda-feira, os meus amigos tinham um péssimo hábito de conversarem sobre o que eles haviam feito no final de semana com os pais deles. Meu pai era separado da minha mãe. E eles chegavam e falavam assim, esse final de semana eu fui jogar futebol com meu pai. Eu gosto de jogar futebol. Meu joelho não gosta muito que eu faça isso hoje, mas na época eu gostava. O outro falava assim, eu fui pescar com meu pai. Também gosto. E eu ficava um pouco longe, porque eu me sentia deslocado, porque eu ia falar o quê? Eu não tinha feito nada com meu pai. Fazia 3 meses, 4 meses, 6 meses que eu não via meu pai. E alguém sempre tinha, né, a curiosidade de querer saber o que eu tinha feito. E perguntava, e você, Ricardo, o que você fez com seu pai esse final de semana? Eu não tinha o que dizer. Só que eu cresci, depois que meu pai e minha mãe se separaram, ouvindo a família da minha mãe dizer que meu pai tinha me abandonado. Então eu morria de medo que a minha mãe também me abandonasse. E por isso eu não podia contar muitas das coisas que eu pensava, sentia e fiz para minha mãe, porque eu tinha medo de que alguma dessas viessem a concretizar aquilo que eu imaginava, de ser abandonado. E aí então o menino fez a pergunta para mim e eu não tinha o que responder. Aí um outro pegou e falou assim, o Ricardo não tem pai, o pai dele abandonou ele. E a minha mãe não estava no colégio aquele dia. E aí eu encostei esse menino numa porta e comecei a bater nele. E eu vinha e batia no rosto dele, o sangue jorrando e eu batendo. Até que alguém me empurrou. E eu acertei a porta, mas era de vidro. E aí quebrou, cortou, né?
tive muita hemorragia, amarraram uma faixa, voltei para a sala, continuei lá, e daqui a pouco uma poça de sangue se formou no caderno, mas está resolvido, não morri. A cicatriz está aqui, mas ela não dói. Ela não dói mais. Mas ela não foi apagada. Quando eu faço o processo de reedição ou reciclagem dos pensamentos e das memórias que eu vivi, que estão armazenadas na minha memória existencial, porque a genética, muitas vezes, eu não consigo lembrar para reeditar, e eu falei que esse era um problema, eu vou explicar já no finalzinho. Quando eu faço a reciclagem, é como se tornasse uma cicatriz aquela memória, aonde eu me lembro, sei o que aconteceu, mas não sinto mais a dor daquela situação. E eu tenho certeza que muito do comportamento que eu e você temos hoje está correlacionado a esse monte de lixo que nós temos na mente. Concorda comigo? Sim ou não? Sim ou não? Eu tenho certeza. O que eu vivi determina a maneira como eu me comporto hoje. Por isso eu preciso passar pelo processo de reciclagem. Vou explicar como é que faz. Mas analisa comigo a seguinte situação. O processo de reciclagem é você trabalhar justamente em cima de um produto, não é? Reciclagem normal, não mental agora. Não é trabalhar em cima de um produto e transformar ele em outro produto. Sim ou não? Sim ou não? Só que eu vou ter que lidar com o produto para que ele vire outro produto. E tem muita gente que quer se poupar, digamos assim, de fazer reciclagem, porque ele acha que reciclagem não é uma coisa boa, porque ele vai ter que lembrar do problema. Porque ele vai ter que experimentar a cena de novo. Ele vai ter que vivenciar aquela cena que maltrata, que judia, que... Imagina você ter que ficar se lembrando de coisas ruins que aconteceram na sua vida para você reeditar. Não parece uma coisa muito saudável, mas é. Porque é a única forma que você tem de lembrar novamente dela como sendo uma cicatriz e não trazer mais consequências e dor. Entenderam? Como é que faz isso? Eu fui fazer um curso de pós-graduação na área de gestão emocional. Quando eu cheguei nesse curso, tinha várias fotos no primeiro dia do encontro, no chão, e aí a nossa mediadora disse assim, olha, escolha uma foto que mais representa o motivo pelo qual você está aqui. E aí eu vi uma foto de duas pessoas apertando as mãos. Achei bem interessante aquela foto, porque quando eu fui fazer o curso, eu imaginava o seguinte, não, eu vou fazer esse curso porque eu reconheci que a parte emocional ela é muito importante e que muitas pessoas que eu cuido até emagrecem, mas voltam a ganhar peso porque não conseguem gerenciar o seu emocional. E eu preciso ajudar essas pessoas a gerir melhor os seus pensamentos e as suas emoções. Então eu fui pensando em negócio, na minha profissão, em ajudar as pessoas, mas é trabalho. E aí eu peguei aquela foto das duas pessoas apertando as mãos. Quando chegou mais ou menos a 2, 3 meses depois que havia começado o curso, eu entendi uma coisa. Eu não estava ali por causa dos outros. Eu estava ali por causa de quem? De mim. Porque eu precisava aprender a gerir primeiro os meus pensamentos, as minhas emoções, para tentar ajudar as outras pessoas. Porque um descompensado tentando ajudar outro descompensado é como um cego guiando o outro. E aí eu reconheci que, na verdade, aquilo tudo era para quem? Primeiro, para mim. E aí um dia nós tivemos uma experiência, e ela não foi uma experiência boa, a consequência depois foi boa, mas naquele momento foi terrível para mim. Porque naquele momento, o que era para nós fazermos? Era para nós trabalharmos uma memória do passado ruim, uma janela killer, traumática, de grande potencial traumático, que hoje, na teoria da inteligência emocional, é chamado isso de janela killer duplo P, com duplo poder de aprisionamento. Imagina? Muito, muito pesado. E aí a nossa mediadora foi nos conduzindo, colocou colchonetes no chão, eu me deitei, assim como as outras pessoas que faziam o curso comigo. E ela começou a conduzir-nos em grupo para que nós pudéssemos fazer a reedição dessa memória. O processo chama-se mesa redonda do eu. Sou eu batendo um papo comigo mesmo.
em cima de uma cena do passado que me incomoda e que me escraviza por conta desse duplo poder de aprisionamento. E ela começou a contar uma história, e aí ela foi fazendo com que nós inseríssemos a nossa história no meio da história que ela estava contando. E aí eu escolhi uma história. O meu pai se separou antes de eu fazer 2 anos da minha mãe. Então eu quase não vi o meu pai na infância. Só que eu ouvia a família da minha mãe dizendo o tempo todo que o meu pai tinha me abandonado. Se eu tinha medo, se eu tinha ciência do abandono do meu pai, eu tinha medo que a minha mãe também me abandonasse. Então, por muitas e muitas vezes na minha vida, quando eu era criança, e eu acordava durante a noite, eu ia no quarto da minha mãe para ver se ela estava lá e se ela não tinha ido embora. E isso é terrível. Aí ela estava dormindo e eu tinha que checar para ver se ela também estava respirando, porque eu entendia que se ela morresse, isso também seria um abandono para mim. E aí eu chegava meu rosto perto ou ficava observando a barriga dela se movimentava durante as suas respirações. Medo do abandono. E aí vocês viram, quando o menino falou que meu pai tinha me abandonado, o que aconteceu com ele? Meu pai me visitava a cada 4 meses, 6 meses. Ele morava nessa época em Cascavel, agora não mais em Maringá. E ele vinha quase 400 quilômetros para me ver. Eu não sei o que a família da minha mãe pensava. Eu sei que eu ficava numa praça que ficava 1 quadra ali. Eu morava numa esquina, na outra esquina era uma praça, onde tinha uma quadra de futebol, e eu joguei futebol minha vida inteira ali, né? Tinha parquinho, a gente brincava ali, e tinha uns bancos de concreto nessa praça. E era ali que eu me encontrava com meu pai. Me sentava naquele banco ao lado do meu pai e conversava com ele como se fossem 2 adultos conversando, porque na esquina tinha alguém da família da minha mãe observando tudo. Então eu não conseguia demonstrar nenhum tipo de amor, carinho e afeto para o meu pai, porque eu tinha medo da consequência que viria caso alguém da família da minha mãe que estava me observando naquele dia contasse para minha mãe. Porque se, de repente, ela percebesse que eu estava gostando do meu pai, né, que eu gostava de estar ao lado do meu pai, ela poderia querer me abandonar. Na minha cabeça de criança era isso que eu pensava. Então eu não conseguia demonstrar nenhum tipo de carinho sentando ao lado do pai que fazia 4 meses, 6 meses que eu não me encontrava. Sentava e conversava com meu pai. Mas não abraçava, não beijava, não sentei no colo dele, não sei o que é isso. Mesmo ele estando ao meu lado em algumas situações. Mas teve um dia que o meu pai ligou para minha mãe. E ele disse assim: olha, eu vou buscar o Ricardo. Eu gostaria de sair com ele. Vai ter programação, vai ter um show dos Trapalhões. Alguns conhecem Trapalhões. E os que não conhecem delatam que nós estamos com a idade avançada. Mas os que lembram dos Trapalhões, eles faziam muito sucesso. E eles, então, iriam fazer um show em Maringá. E meu pai reservou 2 ingressos. E seria a primeira vez que eu sairia com meu pai. Eu nunca tinha saído com ele. Imagina qual era o grau de felicidade que eu estava sentindo naquele dia. Muita felicidade. Deu o horário do meu pai chegar, estava chovendo muito. Na casa onde eu morava, tinha um vitrô que ele ia fazendo ondinhas, e aí você conseguia enxergar mais ou menos quem estava fora, mas quem estava do lado de fora mal enxergava quem estava dentro. E eu estava ali ansioso, encostado com a testa na janela, esperando meu pai chegar. E deu a hora e ele não chegou. E a hora avançou e ele não chegou. E aí eu comecei a perceber de que ele não viria. E eu comecei a chorar. E aí chovia lá fora e chovia dentro de casa. As horas foram avançando, 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 até que em um certo momento eu dormi encostado naquela janela. E a minha mãe me levou para a cama. O que aquilo reforçou na minha cabeça? Meu pai me abandonou mesmo. Agora eu tenho certeza, meu pai me abandonou. Eu só vim conversar a respeito desse assunto com meu pai, talvez com 18 anos de idade. E eu contei a cena para o meu pai, o que tinha acontecido,
E o meu pai chorou. Chorou copiosamente, como se fosse uma criança. E eu não entendia nada, o porquê que ele estava chorando. A mosca de ontem voltou. Só que ela estava para lá. Sinal que tem alguém mais fedido para o lado de lá hoje do que eu estou. Não. Açúcar não. Açúcar faz mal. Tem muitas calorias. Absorve rapidamente. Gera pico de glicose e aumenta o cortisol. Não é bom. Estou eu agora deitado no chão relembrando essa cena. Vocês acham que foi fácil? E aí a gente se poupa de fazer os processos de reedição de memória, porque você vai ter que relembrar. Você vai sofrer, é claro que você vai sofrer, só que você vai sofrer mais uma vez para não sofrer nunca mais. Vale a pena? Óbvio que vale. E aí estava eu deitado relembrando essa história. Só que agora eu conhecia o final da história, que antes eu não conhecia. Quando eu conversei com meu pai e contei isso, ele disse assim, ele falou, filho, você lembra onde que o pai morava? Eu falei, sim. Lembra que não era asfaltado? Eu falei, sim. E daí? O carro atolou. O pai não conseguiu sair para te buscar. Eu até tentei, mas eu não consegui sair. Eu falei, por que o senhor não ligou? Em casa tinha telefone, mas eu não tinha telefone. E eu até fui no telefone público, mas por conta da chuva, todos eles pararam de funcionar. E eu não tinha como avisar. Aí eu comecei a entender algo que eu não entendia. Meu pai tinha me abandonado? Não. Ele não tinha me abandonado. E aí, naquele processo, enquanto eu estava deitado naquele colchonete e a nossa mediadora ia conduzindo a conversa e eu ia inserindo essas informações, chegou um certo momento que ela disse assim, ó, duvide. E essa é a técnica, tá? Você precisa relembrar a cena. E aí você precisa duvidar, criticar e determinar em cima da cena. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Dava para duvidar da cena? Não. A cena tinha acontecido? Sim. Então, eu não tenho como, em alguns momentos, quando eu estou aplicando essa técnica, de duvidar do que aconteceu, porque eu sei que aconteceu. Mas eu posso duvidar da intenção de quem cometeu aquilo comigo. E aí eu duvidei da intenção do meu pai. Duvidei. Ele não fez porque ele quis. Duvidei. E aí eu preciso criticar a cena. Meu pai não me abandonou. Ele simplesmente não teve condições de chegar para me buscar. E aí eu preciso determinar. Sabendo agora que meu pai não me abandonou, eu vou amar meu pai, de verdade. E vou me relacionar com ele como eu sempre quis. E só a partir desse momento eu comecei a ter relação totalmente diferente com meu pai. Antes eu gostava de estar próximo do meu pai, mas sempre com um certo receio, porque eu não conhecia o outro lado da história. Depois que eu conheci, mas depois que eu apliquei a técnica, eu consigo contar essa cena sem chorar. E isso foi algo muito traumatizante para mim quando era criança. Então nós precisamos hoje trabalhar essas memórias, fazer o processo da reciclagem mental de toda essa porcaria que está guardado aí dentro. Lembra que eu falei para vocês no dia que nós falamos lá do intestino e da produção da serotonina, que tinha muita gente que estava enfesado, guardando fezes, devolvendo o dízimo das fezes em alguma situação? Pois é. Com relação aos nossos pensamentos, é como se a gente estivesse guardando isso também. Fezes, coisa podre, lixo dentro da nossa cabeça, que não presta para outra coisa, a não ser para nos escravizar, para gerar depressão, ansiedade, angústia, melancolia. E é esse tipo de coisa que eu e você temos guardado. Até quando você vai ficar guardando esse monte de porcaria, sem fazer reciclagem? Lembre as cenas que te fizeram sofrer. Duvide, critique e determine. Duvide, critique e determine. Ok? Sim ou não? Dá para fazer isso? Quando terminou,
a mediadora veio falar comigo no final, a psicóloga que cuidava do nosso processo. Ela falou assim: Ricardo, o que você relembrou? Eu falei: por que a pergunta? Ela falou: porque todo mundo estava deitado e estava aparentemente tranquilo. Porém, você apertava a mão. A gente percebia que você estava totalmente tenso, você dobrava o seu corpo, você se encolheu, ficou em posição fetal. Eu falei: e você não sabe mais. Eu tive uma crise de asma. Falei para ela: eu tenho asma. E a angústia que eu senti de relembrar isso foi tão grande que me deu uma crise asmática. Foi fácil? Não. Mas hoje é somente uma cicatriz. É só uma cicatriz. Não perca a oportunidade quando você relembrar uma cena do passado que te angustia, que te escraviza. Naquele momento, tome uma atitude, vá para um lugar e realize. DCD, duvida, critica, determina. Esse processo é chamado de mesa redonda do eu. Deve ser feito, precisa ser feito. Você precisa se libertar desses traumas. Isso está limitando a tua vida. Isso está impedindo que você realmente alcance tudo o que Deus tem planejado para você. Mas isso tem te angustiado, tem te gerado ansiedade, tem te escravizado. E aí nós vivemos uma vidinha medíocre. Vida medíocre. É isso que Deus quer para você? O que Deus quer para você? Vida abundante. Mas estamos vivendo vida medíocre. Não é esse o plano de Deus. E Ele te trouxe nessa noite ferramentas para que você possa aplicá-las e possa estar livre. E aí eu vou fechar agora, só falando para vocês uma coisa. Por que antes dos 4 anos pode ser um problema na nossa vida? Porque quantos e quantos dias você acordou angustiado? Quantos e quantos dias você passou aquele dia melancólico, aquele dia que você não estava bem, mas não sabia por quê? Quem já teve isso? Todo mundo. E parece que a gente, por mais que investigue e tente descobrir o que está acontecendo, a gente não encontra a solução. Por que não? Porque talvez nesse dia o que tenha sido lido foi algo da tua memória genética. E memória genética não dá para reeditar, porque a gente não lembra. Então a gente está sofrendo por algo que a gente não consegue se lembrar. Dá para trabalhar em cima disso? Não. Só que a nossa memória genética foi de quando a quando? Já estou fazendo a revisão agora, hein? Na verdade, dos 4 meses de vida intrauterina até os 4 anos. E a gente não lembra praticamente nada, somente fragmentos. Ou seja, quando ficamos angustiados em cima de algo que foi lido, que é coisa dessa fase da vida, eu não consigo reeditar. Só que depois dos 4 anos começamos a viver um outro período e construir um outro tipo de memória, que era a memória existencial. E essa, eu consigo me lembrar com uma nitidez muito maior. Então, todas as vezes que eu começar a sofrer por uma cena do passado, eu tenho condições agora de fazer a mesa redonda do eu. Lá antes dos 4 anos não dá. Mas depois dos 4 dá. E o que mais é lido é depois dos 4. Porque tem muito mais informação. Então, a chance de ler alguma coisa lá antes dos 4 anos é muito pequena. Mas acontece. Mas depois dos 4 anos, a gente tem muito lixo que precisa ser reciclado. E o pior é que quando esse lixo não é reciclado e é lido por um dos fenômenos de leitura de memória, como o fenômeno da memória RAM, que é o registro automático de memória, ele vai ser alimentado pelo alto fluxo. E quando alimentado pelo alto fluxo, ele vai começar a te remeter a outras janelas traumáticas que você tem. E aí vai formar um circuito fechado da... Alguém falou baixinho com medo. Da memória. E isso nos escraviza. Isso faz com que a gente fique preso dentro dessa bolha. Não conseguimos pensar racionalmente nem sair daí. A única forma de nós nos libertarmos disso é realizando o quê? A mesa redonda do eu. E para fazer a mesa redonda do eu, vai ser fácil ou difícil? Vai doer, mas pela última vez. Pela última vez. E aí você vai ter condições de ter uma vida plena,
livre, lembrando de fatos do passado, mas como sendo somente cicatrizes. Estão me entendendo? Quem topa fazer isso? Deixa eu ver as mãos. Eu também. Porque eu ainda tenho lixo aqui dentro. Eu tenho muito lixo que ainda precisa ser reciclado. E quem dera eu tivesse condições de trabalhar 3 turnos, 24 horas, 3 turnos de 8 horas trabalhando, fazendo reciclagem. Talvez eu teria que trabalhar alguns anos ainda. Mas a questão é que todos os dias Deus nos dá a possibilidade, quando vem essa janela que escraviza, de nos libertarmos. Carga traumática 3 vezes maior do que janela light, hein? Tem que trabalhar. Quero orar por você. Para que Deus ajude você a conseguir trabalhar em cima dessas memórias que você tem aí, que estão te escravizando hoje, que estão agitando a tua mente, que está gerando síndrome do pensamento acelerado, estresse, ansiedade, depressão, pânico. Dá para resolver. Leve um estilo de vida saudável e comece a trabalhar nos processos de reciclagem. Fique em pé. Senhor, que nos altos céus habita, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu, a oportunidade de começarmos a olhar para dentro, a oportunidade de analisar pensamentos, emoções, janelas que estão dentro da nossa memória. Nem todas elas, Senhor, são saudáveis. Na verdade, muitas delas são janelas killers, que estão nos escravizando, que estão nos limitando, que está nos conduzindo à ruína. Nos ajude a fazer a mesa redonda do eu. Nos ajude a trabalhar em cima dessas cenas, duvidando, criticando, determinando, para que dessa forma todas essas janelas traumáticas possam se tornar apenas cicatrizes. Elas não deixarão de existir, mas vão parar de doer. Vão parar de nos escravizar. Não vão mais nos limitar e teremos a possibilidade de viver uma vida plena. Esse é o nosso desejo, Senhor. E temos a certeza que essa oração será atendida, porque esse também é o teu desejo. Porque não existe ninguém que goste mais de libertar, de salvar e de curar do que o Senhor. E por isso temos a certeza que o Senhor está ouvindo e atenderá a nossa oração, porque esse é o teu desejo para a nossa vida. Em nome de Jesus oramos. Amém.